Após Jesus ter se erguido dos mortos, 19 discípulos, 12 homens e 7 mulheres, foram para a Galiléia, para a montanha que é chamada Divinação e Alegria. Enquanto eles se reuniam, perplexos a respeito da realidade invisível do universo, e o caminho, e a providência divina, e o poder das autoridades do caos, e sobretudo o que o Salvador estava realizando com eles no mistério do plano sagrado, o Salvador apareceu lá para eles. Não em sua forma corpórea anterior, mas no esplendor do Espírito invisível. Ele era como um grande anjo luminescente, indescritível. Nenhuma criatura mortal de carne seria capaz de comportar tal glória, mas apenas um corpo de substância espiritual pura e perfeita, tal como ele nos ensinou no monte chamado das Oliveiras. Ele disse: que a paz esteja com vocês. A minha paz eu vos dou. Eles todos estavam maravilhados e com medo. O Salvador riu e perguntou a eles: sobre o que vocês estão pensando? Vocês estão perplexos? O que vocês estão procurando? Felipe aventurou-se: nós queremos que o Senhor explique sobre a realidade invisível do universo e o caminho. O Salvador respondeu: primeiramente, eu quero que vocês saibam que todos nascidos da terra são igual poeira. Desde a criação deste universo até hoje, embora os homens tenham inquirido sobre Deus, quem Ele é e como Ele é, eles não o encontraram. Os mais sábios especularam sobre a organização do universo e a mecânica de seu movimento, mas seus estudos não alcançaram a verdade. Os filósofos disseram que ocorre de 3 modos diferentes, portanto, não há acordo entre eles. Alguns dizem que o universo é conduzido por si próprio. Outros acreditam que é a providência que o comanda. Ainda outros acham que é o destino. Nenhum destes está sequer próximo da verdade, pois são teorias dos homens. Mas eu sou aquele que veio da luz infinita, e eu conheço a luz, e eu estou aqui para falar sobre a natureza precisa da verdade para vocês. Tudo aquilo que é formulado pelo homem é uma obra poluída, é invenção. Se analisarmos, a providência é burra, e o destino é cego. Mas vocês estão tendo a oportunidade de aprender. E quem quer que seja digno da sabedoria irá recebê-la, isto é, quem quer que não tenha sido gerado pela relação carnal impura, mas pelo primeiro que foi enviado, e será como um imortal entre os homens mortais. Mateus disse a ele: Senhor, a verdade é encontrada somente através de ti. Nos ensine então a verdade. O Salvador respondeu: aquele que é fantástico e indescritível. Nenhum dos poderes, autoridades, regentes dos céus, ou qualquer criatura da fundação deste universo até agora o conheceu, exceto ele próprio, e aqueles para os quais ele deseja se revelar. Eu vim daquele que habita com a primeira luz, Armosel, e, de agora em diante, eu sou o grande Salvador. Pois ele é imortal e eterno, ele não nasceu. Todos que nascem, morrem. O não gerado não tem começo. Todos que têm início, têm um fim. Já que ninguém governa sobre ele, ele não tem nome. Porque aquele que tem um nome foi criado por outrem. Ele é, de fato, inominável. Ele não possui um formato humano, porque ele não se assemelha à criação dos arcontes. Ele tem uma aparência própria. Diferente desta imagem que vocês receberam e conheceram, pois é uma aparência extraordinária que supera todas as coisas deste universo. Olhando para qualquer lado, ele vê a si mesmo a partir de si próprio. Sendo infinito, ele é totalmente incompreensível. Ele é imperecível, e não se parece com nada. Sua bondade é imutável. Ele é impecável. Ele é eterno. Ele é abençoado. Embora ele seja desconhecido, ele se conhece permanentemente. Ele é imensurável. Ele é insondável. Ele é perfeito, sem qualquer deficiência. Ele é abençoado de forma imperecível. Ele é chamado Pai do Todo. Felipe disse: Senhor, então como ele apareceu para os perfeitos?
O Salvador perfeito respondeu para Felipe: antes da existência de tudo que está visível, a majestade e o poder do Pai se manifestaram neles, já que ele abarca todas as totalidades enquanto nada abarca ele. Pois ele é mente total empenhada em pensamento, consideração, reflexão, racionalidade e poder. Todos os perfeitos também têm estes poderes, e são igualmente fontes do todo. A raça inteira deles, do primeiro ao último, já estava na presciência do Pai infinito e não gerado. Tomé disse a ele: Senhor, Salvador, como os perfeitos surgiram, e por que eles se tornaram visíveis? O Salvador perfeito disse: eu vim do infinito para dizer a vocês todas as coisas. O Espírito que foi o progenitor deles, já que ele tem o poder gerador e disposição para concebê-los. Eles surgiram para que a grande riqueza escondida dentro dele pudesse ser revelada. Por conta da sua misericórdia e do seu amor, ele desejou gerar vida de si mesmo para que ele não desfrutasse da sua bondade sozinho, mas para que também outros espíritos da geração inabalável compartilhassem da imperecibilidade e da sua graça infinita nos aeons eternos. Eles então geraram corpo e fruto, glória e honra, a fim de que este grande tesouro do Deus autogerado fosse conhecido. Ele é o Pai de todos os seres eternos e dos descendentes deles. Porém, eles ainda não haviam sido revelados para o universo visível. Agora, uma grande variedade existe entre os imperecíveis. Então o Salvador exclamou: quem tiver ouvidos para ouvir sobre os seres infinitos, que o ouça. E eu estou me dirigindo àqueles que estão despertos. Ele prosseguiu dizendo: todos que nasceram do reino mortal irão perecer, já que eles vieram daquilo que é perecível, mas aqueles que vieram da imperecibilidade não perecerão, e se tornarão imortais. Muitos homens se perderam e morreram porque eles não compreenderam a diferença. Maria disse a ele: Senhor, então, como nós poderemos compreender isso? O Salvador perfeito respondeu: eleve a tua mente até os limites do universo visível, então inicie tua jornada dentro do reino infinito de luz, e a própria amplitude do pensamento te revelará como a fé no reino invisível pode ser constatada através do domínio visível. Lá estão as coisas que são do Pai não gerado. Quem tiver ouvidos, que o ouça. Ao invés de Pai, o Senhor do Todo é chamado de antepassado, pois ele é o progenitor daqueles que aparecerão, e, já que ele não tem começo, ele é mais precisamente chamado antepassado. Observando a si mesmo dentro de si próprio, como em espelhos paralelos que refletem uma imagem infinita, sua aparência é a mesma, mas seu reflexo se manifestou como o alto Pai divino, o defrontante daqueles sendo defrontados, e o primeiro Pai não gerado existente. Ele tem a mesma idade da luz diante dele, mas não tem o mesmo poder. E em seguida foi revelada a multidão de seres defrontantes autoexistentes, todos com idade e poder iguais, existindo em glória e sendo inumeráveis. A raça deles é chamada a geração sobre a qual não há reino, e vocês são descendentes deles. Eles são também chamados crianças do Pai não gerado, Deus, Salvador, e Filho de Deus, cuja semelhança existe em vocês. Mas ele é o incompreensível, repleto de glória eterna e alegria indescritível. Aqueles que pertencem a ele agora repousam nele e compartilham desta alegria inefável, glória imutável e júbilo imensurável dele. Até este momento tal coisa nunca tinha sido ouvida nem sabida entre todos os céus do caos e seus mundos. Mateus disse a ele: Senhor, Salvador, como a imagem do homem foi revelada. O Salvador perfeito disse: saiba agora que o Pai autodesenvolvido e autoformado apareceu no infinito antes da existência deste universo. Ele, sendo inefável e repleto de fulgor, decidiu no início que sua imagem se tornaria um grande poder. Imediatamente, a essência daquela imagem revelou-se como o homem andrógeno imortal. Mais tarde, tomando a imagem dele, os regentes do caos criariam o homem mortal.
Por meio deste conhecimento a respeito dele, os seres gerados no mundo podem encontrar sua salvação e despertar do esquecimento. Portanto, o intérprete foi enviado para auxiliá-los, e permanecerá com vocês até o encerramento da pobreza causada pelos ladrões. A cônjuge do homem imortal é a grande Sofia, designada para a união com ele pelo Pai autogerado. Dessa união surgiram divindade e reino, e também o Filho primogênito, para a glória do Pai, que é chamado Homem, Alto Pai. E ele criou um grande aion eterno, cujo nome é o Gidod, oitavo céu, para sua própria majestade. Foi-lhe dada grande autoridade para governar nos reinos inefáveis que estão acima do universo da pobreza. A partir daquela luz, e com o auxílio do Espírito 3 vezes masculino, que é aquele da Sofia, sua cônjuge, ele criou deuses e anjos, e arcanjos, multidões inumeráveis, para serem sua comitiva. Por causa disso, Deus originou divindade e reino. E assim ele foi chamado Deus dos deuses e Rei dos reis. O primeiro homem tem sua mente interior singular, assim como pensamento, protenoia, pois ele é consciência, e pensamento, reflexão, racionalidade e poder. Todas as qualidades que os seres eternos possuem são perfeitas. Com relação à imperecibilidade, eles são de fato todos iguais. Mas com relação ao poder eles são distintos, como na diferença entre o Pai e o Filho e pensamento e os restantes. Como eu disse anteriormente, dentre todas as coisas que foram criadas na eternidade, a união é a primeira. Após isto, tudo mais que foi revelado apareceu do poder do primeiro homem. E do que foi criado, tudo que foi elaborado apareceu. Do que foi elaborado veio o que foi formado, do que foi formado veio o que foi nomeado. Esta é a diferença entre os não gerados, do primeiro ao último. Bartolomeu foi o próximo a perguntar. No Evangelho, um é designado homem e também filho do homem. Com qual destes o Filho de Deus é associado? O sagrado respondeu: você precisa saber que o primeiro homem é chamado progenitor, mente autoaperfeiçoada. Ele refletiu com a grande Sofia e revelou o seu filho primogênito andrógeno. Seu nome masculino é primogênito, filho de Deus, e seu nome feminino é primogênita Sofia, mãe do Todó. Alguns a chamam de amor. Agora o primogênito é chamado de Cristo. Já que ele possui a autoridade de seu pai, ele criou uma multidão de anjos, inumerável, para ser uma comitiva do Espírito e luz. Seus discípulos lhe disseram: Senhor, nos revele sobre aquele chamado homem, para que conheçamos a magnitude precisa de glória dele. O Salvador perfeito disse: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro progenitor pai Adão veio da luz resplandecente, portanto ele é chamado Adão, olho de luz. Seus anjos sagrados são indescritíveis, sem sombra, e continuamente se alegram em seus brilhos, um presente que eles herdaram do Pai deles. A soberania inteira do Filho do Homem, Filho de Deus, é repleta de felicidade indescritível e sem sombra, com regozijo contínuo sobre tamanha glória imperecível, a qual jamais foi ouvida até agora, nem foi revelada para os aeons do caos e os mundos deles, que surgiram depois. Eu vim da primeira luz infinita e autogerada para explicar tudo a vocês.